Olá pessoal, eu sou o professor Cícero. Eu vou iniciar aqui a primeira aula da noção de algoritmos. Vamos lá. Bom, meu roteiro aqui eu vou falar da lógica, a lógica de programação, algoritmos e alguns exercícios. Tá, o que seria a lógica, né? A lógica seria a correção do pensamento. Ela determina quais operações são válidas e quais não são, né? Então, fazendo análise, né, das formas e leis de pensamento, né? Então, a lógica também é a arte de pensar bem, a ciência das formas de pensamento, tendo em vista a ordem e a razão. Bom, esses são conceitos da lógica mesmo tradicional, né? Vindo de Aristóteles, aqueles pensadores gregos. Então, lógica, o raciocínio, né, é a forma mais complexa de pensamento. Então, segundo esse autor aqui, Forbelloni, né, a lógica estuda a correção do raciocínio e tem em vista a ordem da razão. Né, pensar direito, né, digamos assim, pensar com ordem. E isto leva a crer que a razão pode funcionar desordenadamente. Né? Assim, a lógica estuda, né, e ensina a colocar ordenamento na maneira de pensar. Uma definição aqui formal é a técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo. Por exemplo, isso aqui é o que é conhecido como silogismo, né? Todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Isso aqui é lógica, né? É o silogismo, né? Todo mamífero é animal, todo cachorro é um mamífero, logo todo cachorro é um animal. São pensamentos lógicos. Aqui nós temos outro. O ferro conduz eletricidade, o ouro conduz eletricidade, o cobre conduz eletricidade, logo todos os metais conduzem eletricidade. Então, quais são os objetivos da lógica? É proporcionar essa capacidade crítica, né, no sentido de permitir distinguir os argumentos, as inferências e as provas concretas. Então, dedução e análise que permitem verificar a validade dos argumentos. Criação de uma representação mais formal que se contrapõe à linguagem natural, que é suscetível a argumentações informais. Então, a maneira de pensar em lógica, né, é justamente isso, eu tentar colocar ordem no pensamento, ordenar, criar uma maneira formal, né, de representar o pensamento. Isso é muito usado na lógica da programação. Né? Então, para atingir os objetivos da lógica, né, considerando o sistema lógico mais simples, temos a lógica proposicional, fundamentada em 3 passos básicos, né? Especialização de uma linguagem, a partir da qual o conhecimento é representado, considerando os conceitos de sintaxe e semântica associados à linguagem. Então, outros objetivos: estudo de método que proporcionam e verifiquem as sentenças, né? As sentenças ou argumentos válidos, semântica e sintaxe da sentença. Então, definição de sistemas de dedução formal em que são consideradas as noções de prova e consequência lógica. Bom, uma sentença é uma frase afirmativa ou negativa, né? Então vamos lá. A sentença é uma sequência de palavras que obedece a certas regras gramaticais. A proposição é uma sentença declarativa que pode ser interpretada como verdadeira ou falsa. Ela tem um valor de verdade ou não, né? Por exemplo, está chovendo. Isso pode ter um valor de verdade ou não. Pode ser que esteja chovendo, isso é verdadeiro, ou então não está chovendo, seria falso. Eu vi José com uma luneta. Bom, isso tem o seu valor de verdade. Ou é verdade ou não é. José viu seu irmão, João viu seu irmão José na TV jogando bola. São declarações, né? Ele não estava usando óculos, ele não o reconheceu. São declarações. Então, esses são os objetivos da lógica, né? Mas a lógica de programação tem muita relação com a lógica mesmo tradicional, né? Então, o que seria a lógica de programação? Significa o uso correto das leis do pensamento, da ordem da razão e de processos de raciocínio e simbolização formais na programação de computadores, ou seja, voltado para a criação de algoritmos e programas de computadores. Então, os objetivos é a racionalidade e o desenvolvimento de técnicas para cooperar
na produção de soluções logicamente válidas e coerentes para que resolvam com qualidade os problemas que se deseja programar. Então, eu tenho um problema de computacional, eu vou ordenar todo o meu pensamento no sentido de produzir uma solução computacional para aquilo ali. Então, o objetivo principal da lógica de programação é construir algoritmos que sejam coerentes e válidos. O que seria um algoritmo, né? Vamos ver mais adiante. Então, a lógica de programação pode ser representada ou instanciada em qualquer uma das linguagens de programação existentes. São muito atrelados a uma grande diversidade de detalhes, né? Que essas linguagens, né? Detalhes computacionais que pouco têm a ver com o raciocínio original. O que quer dizer isso? Porque quando a gente programa em uma linguagem, por exemplo, linguagem C ou linguagem Java, a gente está muito preso aos detalhes computacionais. E o pensamento, né, a ordem mesmo do raciocínio, do que precisa ser resolvido, a lógica envolvida ali, a gente acaba pecando um pouco ou tendo mais problemas para desenvolver essa lógica. Então, a ideia seria criar uma técnica que eu produzisse essa lógica computacional que se estivesse longe, né, estivesse abstraída de uma linguagem de programação em específico. Ou seja, eu desenvolvendo um algoritmo, serviria para criar um programa em qualquer outra linguagem. Bom, a palavra algoritmo, né, ela vem do matemático persa aí, né, do século IX, né, Mohamed Ben Musa al-Khwarizmi. Bom, é a mesma origem de algarismo também, né, árabe, né? Algoritmo ou algarismo, no caso, algoritmo. O que seria um algoritmo? Então, definição: é uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido. É uma receita, né? Digamos assim. Um conjunto ordenado não ambíguo de passos que são executáveis, que permite uma atividade finita. Ela tem um fim. E um conjunto de passos bem definido para a solução de um problema, como uma expressão matemática ou instruções num programa. São 3 definições aí básicas. Bom, exemplos de algoritmos, né? Esses algoritmos, eles fazem parte do nosso dia a dia. Quando eu, por exemplo, vou planejar uma viagem, vou fazer o roteiro de uma peça teatral, a receita de um bolo, partituras musicais, são sequências de passos para serem executados para produzir um resultado. Então, aqui um exemplo de algoritmo. Trocar o pneu de um carro. Bom, o que acontece? O carro está lá, obviamente o desenho aqui, né, não está faltando o pneu, deveria estar murcho, mas tudo bem. Primeira coisa que eu vou fazer, passo 1, desparafusar a roda. Certo? Aí eu vou levantar, erguer o carro no macaco. Depois eu vou remover o pneu. Óbvio, aqui está removendo com a suspensão e tudo, mas não é o caso, né? Vamos considerar que eu só tirei o pneu aqui. Então, retirar a roda com o pneu furado, colocar o step, baixar o carro, certo? E parafusar a roda. Esse é um algoritmo, uma sequência simples de passos. Aqui eu tenho lá um algoritmo mais formal, né? Que aí seria trocar o pneu furado do carro. Então, parar o carro, desligar o motor, retirar o cinto de segurança, abrir a porta do carro, abrir o porta-mala, retirar o triângulo de sinalização do porta-mala, sinalizar o carro com o triângulo de sinalização a 10 metros atrás do carro, colocar o macaco, o step e a chave de roda que estão dentro do porta-malas ao lado do pneu furado, afrouxar os parafusos da roda, do pneu furando com a chave de roda. Tá errado isso aqui, furando, né? Seria desparafusar, né? Usando a chave de rodas, né? Erguer o macaco no carro, retirar os parafusos, retirar o pneu furado, colocar o step, apertar os parafusos da chave de roda, baixar o carro, apertar novamente os parafusos, guardar o pneu furado, o macaco, a chave de roda, o triângulo de sinalização porta-mala, fechar o porta-mala e prosseguir viagem. Bom, essa é uma ideia, né? É um algoritmo um pouco mais refinado, com mais passos, né? Então aqui um algoritmo, né? Então, se nós vamos precisar de passos, obviamente nós vamos necessitar de ordem, né? Ou seja, vamos ter que pensar com ordem.
então nós temos que utilizar lógica. Então, a importância do algoritmo é uma representação mais fiel do raciocínio envolvido na lógica de programação. Auxilia a abstrair detalhes computacionais que podem ser representados mais tarde. O algoritmo está focado no que é importante para resolver o problema, sem eu me preocupar com a linguagem de programação. Então, eu estou livre da linguagem de programação, que uma vez que eu defini uma solução algorítmica para um determinado problema, essa solução vai poder ser traduzida em qualquer linguagem de programação e ser agregada das funcionalidades inerentes ao ambiente. Se eu for desenvolver, por exemplo, para Linux ou para Windows, né, eu vou ter minhas particularidades da linguagem de programação, certo? Então, eu não estou preocupado com esses detalhes de programação. É uma solução algorítmica que vai servir para qualquer linguagem. Bom, característica de um algoritmo, né? Todo algoritmo deve ter um nome, né, que o identifique. Possui um estado inicial, uma sequência lógica, contém ações claras e precisas. Eu tenho que poder testar esse algoritmo, ele tem que estar correto. Isso aí depende, né? Então, a princípio, nós achamos que está correto, mas numa determinada situação ele pode apresentar algo que a gente não havia programado ou esperado anteriormente. Mas, a princípio, ele está correto e resolvendo o problema. Deve especificar as entradas esperadas, deve produzir uma saída e possui um estado final que seja previsível. E deve ser eficaz. Eficaz na solução do problema. Não estou falando aqui de eficiência, tá? Estou falando de eficácia. Ele resolve o problema. Agora, eu posso ter outro algoritmo que resolve também o problema, mas ele é mais veloz, por exemplo. Então, ele seria mais eficaz. Perdão, mais eficiente. Aqui eu estou tratando de eficácia, né? Capacidade de resolver o problema. Bom, características aí. No algoritmo, ele vai computar na saída, né, o resultado do problema a partir de uma entrada. Então, as informações inicialmente conhecidas, né, e que permite encontrar a solução do problema. Então, valores de entrada são essas informações que a gente conhece antecipadamente, né, para poder alimentar o algoritmo e encontrar a solução. Então, mais exemplos, né, fazer um bolo, fazer um café, preparar um baile de formatura, pegar um ônibus para a faculdade. Então, aqui tem um outro exemplo de algoritmo, né, troca de lâmpada, né. Então, pegar a escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada, buscar uma lâmpada nova, subir a escada, retirar a lâmpada queimada, trocar a lâmpada nova, colocar a lâmpada nova, descer da escada. Aqui eu já tenho, né, uma coisa mais refinada, com um teste, né? Acionar o interruptor. Se a lâmpada não acender, então pegar a escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada, buscar a lâmpada nova, subir a escada, retirar a lâmpada queimada, colocar a lâmpada nova, descer da escada. Certo? Então, assim, aqui já tem um teste, já é um algoritmo mais refinado. Então, como eu represento o algoritmo? Pode ser de forma gráfica ou de forma textual. Então, aqui tem as maneiras gráficas de fazer o fluxograma, né? O algoritmo pode ser representado assim, mas normalmente os algoritmos estão sendo representados de outras formas, né? Assim é uma maneira de representar, né? Então, um programa é um conjunto de milhares de instruções que vão indicar ao computador a sequência de passos que ele tem que fazer. Então, um programa nada mais é do que um algoritmo implementado, um algoritmo computacional descrito numa linguagem de programação qualquer. Java, C, PHP, por aí vai. Bom, aí tem os exercícios aqui, né? Construir algoritmo para fazer compras no mercado, né? E algoritmo para ver um filme no cinema. Isso aí eu deixo por conta de quem quiser fazer, né? Cada um vai fazer o seu próprio algoritmo. Então aqui a adaptação. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Na próxima aula eu já vou começar a implementar alguns algoritmos utilizando o VisualG. Um abraço a todos. Até a próxima.